Nós estamos a menos de uma semana para o Oscar de 2025. E para nós brasileiros esse evento é especialmente importante, isso porque é a primeira vez em 25 anos que nós temos chance de ganhar um Oscar. O Brasil teve simplesmente 3 indicações. É o maior número de indicações do Brasil em uma premiação do Oscar desde Cidade de Deus. Nossas chances de finalmente levar um Oscar para casa são altíssimas. Essa seria a nossa primeira estatueta. Mas sabia que esse não era para ser o nosso primeiro Oscar? Isso porque o Oscar de 99 foi simplesmente roubado da gente. Eu sei, parece modo de falar, mas realmente em 99 o Oscar foi basicamente comprado. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como funciona o Oscar, mas eu também quero contar um pouco sobre como eles conseguiram manipular e roubar o Oscar da Fernanda Montenegro em 1999. Porque é o seguinte, era impossível levar aquele prêmio. Imagina! Então a gente sabe exatamente o que é o Oscar, que o Oscar é a festa da injustiça, eu acho, né? But thoroughbreds in this field right here. How do you say, dark horse? You're the dark horse, that's right. Yes, I'm the dark horse. I remember the year Gwyneth Paltrow won over that incredible actress who was in Central Station. What? You know, it's like, it doesn't make sense. Para começar a história, deixa eu dar uma contextualizada. Em 99, o Brasil tinha grandes expectativas com a indicação de melhor atriz da Fernanda Montenegro por Central do Brasil. Mas como todo mundo já sabe, acabou não acontecendo. Ao invés disso, Gwyneth Paltrow acabou levando a estatueta por Shakespeare Apaixonado. Na época isso já gerou muita revolta, principalmente pelos brasileiros, mas também pelos gringos, e é até hoje um motivo de muita controvérsia. A diferença é que hoje a gente sabe que esse Oscar foi sim roubado da gente. Bom, não só da gente. O Oscar de 99 foi marcado por um grande esquema de publicidade fraudulenta e uma grande teia de subornos dos membros votantes da academia. E o grande responsável por isso é Harvey Weinstein. Esse é o nome do cofundador da empresa Miramax, que produziu diversos filmes independentes e consolidou o nome da indústria ali pelo início dos anos 80. Se você não reconhece ele pelo nome, provavelmente você conhece um dos seus trabalhos mais importantes, que é Pulp Fiction. E mesmo sendo uma produtora de filmes independentes, no final dos anos 90, o Harvey já era conhecido como um produtor que trazia prestígio para os filmes, por criar carreiras. E foi então que ele fez com o filme Shakespeare Apaixonado. Essa era a grande aposta dele pro Oscar. E o que estava por vir era uma grande mudança na forma com que se faz uma campanha de um filme no Oscar. Uma mudança que tem um grande impacto até os dias de hoje. O principal objetivo dele era conquistar os prêmios de melhor filme e melhor atriz. Mas Harvey tinha um grande obstáculo no seu caminho. Isso porque nesse ano, o grande favorito para concorrer aos principais prêmios era o Resgate do Soldado Ryan. Então, o grande objetivo dele era destruir a imagem desse filme e mostrar que Shakespeare Apaixonado era um grande filme para Oscar. O processo de divulgação desse filme começou muito antes mesmo do filme ter sido editado. Eles fizeram uma exibição prévia para a imprensa com alguns cortes que já estavam editados, mesmo que eles ainda não estivessem prontos. Foi por volta de 45 minutos de filme, e alguns anos atrás eles já tinham feito a mesma coisa com O Paciente Inglês, que também teve uma campanha massiva pro Oscar e acabou levando vários prêmios, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz coadjuvante. E a estratégia para Shakespeare Apaixonado foi basicamente a mesma. Na premiere de estreia do filme, o Harvey chamou ninguém menos que Hillary Clinton, que na época era nada menos que a primeira dama dos Estados Unidos, para poder apresentar a premiere. Um dos boatos mais conhecidos foi de que ela aceitou por conta das grandes doações que ele fez na campanha do seu marido, Bill Clinton. E uma das principais mudanças na forma de fazer essa campanha pro Oscar foi na contratação de publicitários que faziam parte da indústria do cinema, que conheciam como a máquina funcionava, pessoas que tinham contatos inclusive com membros votantes da academia. Foi assim que eles deixaram de fazer uma publicidade voltada para todos, como a divulgação do filme em jornais, outdoor, televisão, e então começaram a direcionar essas publicidades para jantares, eventos com a presença da atriz principal, tudo isso para fazer questão que os membros da academia notassem o filme e vissem que ele tinha uma grande relevância. Como por exemplo o jantar que foi feito para homenagear o diretor John Mayden, onde coincidentemente todos os convidados eram votantes da academia. Só que em 1997, o Oscar tinha criado uma regra onde proibia jantares com apenas membros votantes. Isso porque seria uma forma de suborno. Foi então que Harvey chamou algumas poucas pessoas da elite nova-iorquina e aí, pronto. Era um jantar apenas com pessoas comuns e aleatórias. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Lembra os publicitários que eu falei que ele contratou? Eles tinham grandes networks, um grande contato com os membros da academia. E nessa época não tinha muitas regras sobre esse tipo de prática. Até tinha uma regra que impedia o lobby por telefone, mas como ele tinha reunido pessoas que tinham esses contatos como amizades, foi uma forma de mascarar essas ligações como apenas ligações entre amigos. Foi então que eles começaram a fazer essas ligações, dar presentes caros, perguntavam como que a pessoa estava, se ela conhecia o filme, se ela queria ingressos para ir ver com a família, e se ela sabia que aquele era um dos filmes favoritos pro Oscar. Meio que pra colocar isso na cabeça das pessoas, sendo que nem era. Se você hoje pesquisar os piores vencedores dos últimos 30 anos, você com certeza encontra Shakespeare Apaixonado na lista. Mas não era o que eles estavam querendo mostrar, pelo contrário. Em fevereiro de 99, já chegando perto do Oscar, os publicitários responsáveis pela campanha do filme começaram a dizer nos jornais e nos veículos de mídia no geral que o Resgate do Soldado Ryan nem era tão bom assim. Que ele só te prendia ali na primeira metade do filme, mas não era um filme tão memorável assim. Diferente de Shakespeare Apaixonado, que esse sim era um grande filme. Um forte drama e
uma história que ninguém ia esquecer. E essa desconstrução do resgate do soldado Ryan como principal filme, como o filme mais forte para concorrer ao prêmio, meio que funcionou. Essa campanha baseada em jantares, subornos, lobby por telefone e esse ataque direto aos filmes que estavam concorrendo, deu certo. Foi então que, durante a premiação do Oscar de 99, tivemos não só Shakespeare Apaixonado ganhando como melhor filme, como também Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. muita gente até hoje sente raiva da Gwyneth Paltrow por ela ter levado esse Oscar da gente. Mas não acho que esse ódio direcionado a ela seja certo. Lógico, teve o fato de que alguns anos atrás ela abriu as portas pra Vogue em um vídeo e a gente viu que ela tava usando o Oscar de peso de porta no jardim. Mas depois ela veio a público dizer que não passava de uma brincadeira, que na verdade ela deixa o Oscar guardado, inclusive ela deixa escondido porque ela não se orgulha de como ele foi conseguido. Vale a pena lembrar que a Gwyneth Paltrow foi uma grande vítima dessa história toda. Uma vítima do Harvey Weinstein. 3 anos antes desse prêmio, ela já tinha sido assediada por ele. Em 2017, Harvey Weinstein foi acusado de assediar e ter relações não consensuais com mais de 40 mulheres. Dentre elas, atrizes e funcionárias. Gwyneth Paltrow foi mais uma dessas vítimas, e ela colaborou bastante para as investigações de todas essas décadas de crimes que o Harvey Weinstein tinha cometido. Foi inclusive esse caso que acabou dando muita força para o movimento conhecido como Me Too, que incentivava vítimas de crimes como esse a denunciarem seus abusadores. E graças a Deus, hoje ele está preso. Não tem como citar injustiças do Oscar sem citar Cidade de Deus. Cidade de Deus teve 4 indicações no Oscar de 2004, sendo elas melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem. De todos esses, maior absurdo disparado a Cidade de Deus não ter ganhado o prêmio de melhor montagem. Esse filme é simplesmente uma aula de edição. O impacto que Cidade de Deus teve em questão de como se faz filmes é algo realmente a ser notado. Eu acho que Cidade de Deus é meu filme brasileiro favorito. Esse filme é simplesmente fantástico. Agora, você pode achar que eu tô exagerando e falar que isso foi uma injustiça com Cidade de Deus, sendo que praticamente todas as indicações que ele teve foram ganhas por Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. No Oscar de 2004, o Senhor dos Anéis levou simplesmente 11 estatuetas pra casa, e ganhou todas as categorias que foi indicado. Acredito que pelo fato de que tinha um ar de que a Academia tava devendo o Oscar, entre muitas aspas, pra trilogia do Senhor dos Anéis, talvez isso tenha sido uma forma deles premiarem por toda a trilogia. E O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei é um grande filme, isso não tem como negar. Mas o que eu falo que foi uma injustiça é que Cidade de Deus nem era pra ter sido indicada no ano de 2004, e sim no ano de 2003. Mas no ano de 2003, Cidade de Deus sofreu o maior boicote já visto na Academia quando se trata de filmes estrangeiros. O filme escolhido para representar o Brasil no ano de 2003 no Oscar tinha sido Cidade de Deus. E ele foi aceito pela Academia e, assim como de costume, foi feita uma exibição no Teatro da Academia para o Comitê do Filme Estrangeiro. E nesse momento, no início dos anos 2000, é importante a gente entender o cenário do que estava acontecendo. O Comitê do Filme Estrangeiro tinha sido criticado por escolher apenas filmes do eixo europeu para o Oscar. E nessa época eles estavam tentando mudar isso. Nesse início eles passavam a ter 4 filmes do eixo europeu para um filme de algum outro lugar. Coreia, Argentina, Brasil. O Comitê de Filme Estrangeiro foi o mais conservador em questão de como eles tratam o cinema. Então, para eles, violência, sangue, até cenas de sexo são duramente criticadas. Mas é inegável que o cinema europeu era muito mais valorizado, talvez por ter uma linguagem mais próxima do cinema americano, se é algo que eles têm mais costume ou mais familiaridade. Acontece que durante essa exibição, tinha algumas pessoas falando que aquilo era mais pura arte, que era um ótimo filme. Mas também teve muita gente falando que aquilo era apelativo e tentava mostrar um realismo forçado, com violência fora da realidade. E no final da sessão, essas pessoas saíram da exibição sem votar, se levantaram e começou um grande esvaziamento por parte dessas pessoas que chamavam o filme de apelativo. Acontece que no final dessas exibições, as pessoas geralmente votam com uma nota de 6 a 10. Mas a partir do momento que um membro sai do meio da exibição, imediatamente a nota dele é mais baixa, jogando a média do filme lá pra baixo. Então, com esse esvaziamento que acabou acontecendo durante a exibição, a chance de Cidade de Deus ser indicada a melhor filme estrangeiro foi completamente jogada no lixo. Isso de esvaziarem a sala nunca tinha acontecido antes na história do Oscar. Muitas pessoas acharam essa atitude ridícula e até deixaram a academia. Por isso, Cidade de Deus acabou competindo só em 2004, porque segundo o regulamento desse ano, caso ele fosse indicado para melhor filme estrangeiro em 2003 e não tivesse data de lançamento nos Estados Unidos, ele só poderia ser indicado a uma categoria, nesse caso, a de filme estrangeiro. E quem estava fazendo a distribuição desse filme era ninguém mais, ninguém menos que a Miramax, que após notar esse boicote que teve na exibição, adiou a data de lançamento do filme para janeiro de 2003, fazendo assim com que Cidade de Deus pudesse ser indicado para outras categorias. E assim eles conseguiram, a gente recebeu 4 indicações. A gente só não esperava que o Senhor dos Anéis ia levar todas as estatuetas que ele foi indicado. Mas afinal, ainda estou aqui, tem ou não chances de levar o prêmio para casa? Bom, se a gente analisar a forma com que o Oscar funciona e que tipo de filme que eles costumam premiar, sim, eu diria que temos fortes chances. Tem um termo que ficou conhecido entre o público que acompanha a premiação que se chama Oscar Bait. O que seria um filme Oscar Bait?
Bom, basicamente esse filme costuma cumprir 3 requisitos. Geralmente o Oscar leva em consideração se esse filme tem uma mensagem identitária ligada aos objetivos da academia, então a gente costuma ver filmes que trazem uma narrativa com elementos de crítica a coisas como racismo ou com temas LGBTs, e nesse caso o filme tem todo um assunto sobre ditadura aqui no Brasil, que eu não sei se isso se aplicaria bem para os membros votantes da academia, tendo em vista que no passado eles já demonstraram serem incapazes de sequer acreditar como as coisas funcionam aqui no Brasil, como Cidade de Deus, que falaram que o filme era apelativo e que forçava uma realidade violenta, mas muita coisa mudou. O meu medo é eles acabarem puxando mais pro lado da Emília Pérez, que sim, tem suas pautas importantes, mas que eu acho que é tudo feito da forma mais absurda e desrespeitosa para todo tipo de causa que eles tentam abordar. Outro quesito que é bem importante se a gente avaliar os últimos vencedores seria a data de lançamento do filme. Geralmente os filmes que são fortes concorrentes são lançados ali no final do ano anterior ao Oscar, e vendo por esse lado, ainda estou aqui novamente cumpre esse requisito. Mas como eu disse, muita coisa no Oscar vem mudando, e esse foi um dos fatores que tivemos uma mudança no ano passado, com a vitória do Oppenheimer como melhor filme. Um filme lançado no final de julho, mas pelo impacto que o filme teve, acabou levando 7 estatuetas para casa. Esse é um fator que me preocupa muito por conta de Duna 2, que é simplesmente o melhor filme lançado no ano passado, na minha opinião. Esse filme é simplesmente fantástico, eu acho que eu faria um vídeo especialmente para falar de quanto que eu amo Duna 2. Só que, como eu disse, Duna 2 foi lançado em fevereiro de 2024, praticamente um ano antes do Oscar, o que acaba esfriando esse hype do filme. Ele acabou tendo 5 indicações, sendo elas melhores efeitos visuais, melhor som, melhor design de produção, melhor fotografia e melhor filme. E por último, que eu acredito que tá ligado diretamente ao último fator, é que eles fazem muita, mas muita propaganda nesse período de campanha do Oscar. Esse período de mais ou menos 3 meses antes da premiação são os mais importantes. E eu espero que influencie diretamente a Emília Pérez, que não foi só um filme tenebroso por todos os fatores que eu mencionei, mas também pelo fato de que a Carla Sofia Gascon vem mostrando ser um ser humano horrível em todo esse período. E eu espero ansiosamente ver a Emília Pérez fracassar. Ele foi o filme com mais indicações ao Oscar de 2025, liderando a lista com 15 indicações. E eu sinceramente ficaria muito feliz de ver ele perder as 15. Enquanto a Emília Pérez continua se afundando cada vez mais nessa reta final do Oscar, ainda estou aqui segue conquistando o carinho do público do exterior. A gente tem que dar os méritos principalmente a Fernanda Torres, que é um poço de carisma. Sério, eu amo muito essa mulher. Ela tem dado diversas entrevistas no exterior e, cara, a importância que essa premiação tem pro Brasil, o significado que isso tem pra gente, a filha voltando 25 anos depois pra poder vingar a mãe, é realmente algo que faz com que as pessoas tenham muitas expectativas e fiquem do nosso lado nessa torcida na premiação. Desde o início de novembro, quando o perfil da Academia publicou a foto da Fernanda Torres, o Brasil se demonstrou muito engajado, batendo aí quase 3 milhões de curtidas na foto da Fernanda Torres, sendo a foto mais curtida dessa campanha que eles estavam fazendo na época. Não tem como ignorar a relevância que a gente tem quando se trata de assuntos virtuais. E o público lá de fora tá percebendo isso. Eles estão se juntando com a gente nessa torcida e eu espero muito que a gente consiga trazer os 3 prêmios pra casa. Eu queria agradecer os 10 mil inscritos que a gente finalmente bateu. Eu tô muito feliz com essa conquista e eu espero que a gente continue crescendo cada vez mais. Esse ano eu tô totalmente engajado em voltar aqui com conteúdo no canal. E se você quer me apoiar de alguma forma, se você puder comentar qualquer coisa aqui embaixo, também tem o Seja Membro, onde você consegue me apoiar financeiramente. E do fundo do coração, muito obrigado a tudo que vocês estão fazendo por mim. Até a próxima.